Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Mauro Margalho e hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai apresentar um tutorial um pouquinho diferente. Algumas pessoas, assim como eu, gostam muito de fazer pequenos filmes, curta-metragem, filmes de animação, pequenos documentários. E muitos provavelmente têm um anseio de, em algum festival, em alguma oportunidade, ver os seus filmes projetados na tela grande, né? Na tela de cinema. Então, justamente o nosso tutorial de hoje é para mostrar para vocês como é o processo para você poder exibir o teu filme, né? O teu filme amador, em uma tela de cinema. Tá? Algumas pessoas já se perguntaram, por exemplo, se você consegue, com os editores de vídeo tradicionais que você utiliza, pegar o filme gerado, né, o modelo gerado por esses editores, o resultado gerado por esses editores, e simplesmente levar e exibir numa projeção de tela grande de cinema. E a resposta é não. Então, antigamente, para se fazer uma projeção no cinema, era necessário que você tivesse uma produção em película, né? Então você tinha que ter aqueles rolos de filme tradicionais, com a trilha de som do lado, e era um custo muito alto para se produzir esse tipo de material. Hoje em dia, os projetores dos cinemas mais modernos, eles são projetores que trabalham com formato digital. Então é uma revolução do cinema, até pela questão da própria segurança, para evitar pirataria. Então o formato que o cinema moderno trabalha é um formato digital que é conhecido como DCP, Digital Cinema Package, pacote digital de cinema. E é justamente a criação o tutorial para a criação desse formato, né, que nós vamos apresentar para vocês ao longo desse vídeo. Antes de nós entrarmos especificamente no como se faz, no passo a passo para vocês poderem chegar no formato DCP, é importante entender uma coisa. O formato DCP, ele trabalha com uma resolução grande, né? Com uma resolução de 2K para cima, né? 2K, 4K e assim por diante. Essa resolução, a menor resolução que ele trabalha, como por exemplo a 2K, é uma resolução que ela é superior à resolução Full HD, que é a resolução que a maioria das nossas filmadoras tradicionais elas costumam utilizar. Então, se você é um filmmaker, né, amador, um filmmaker caseiro, e fez todo o teu filme numa definição razoável, que foi, por exemplo, uma definição de Full HD, né, que, inclusive muitas máquinas fotográficas DSLR que filmam, elas filmam nesse formato Full HD. Acho que filme em 4K são máquinas muito caras, né? Pouco acessíveis para a maioria dos candidatos a cineastas amadores. Então, como é que a gente faz? É possível colocar um vídeo filmado no padrão Full HD, que é aquele que tem o formato de 1080 por 1920 linhas. Então, esse padrão, a gente pode converter, lógico, vai ter alguma perda, mas é possível para um modelo que caiba numa tela de cinema, para um modelo de 2K. Tá? Então, é esse processo todo que nós vamos mostrar para vocês. Só que, antes de nós iniciarmos efetivamente esse processo, a gente precisa entender alguns conceitos que são extremamente importantes, para a gente poder entender exatamente o que é o formato de cinema que nós acabamos de falar para vocês. Digital Cinema Package, DCP. Muito bem. Então, a primeira coisa para a gente poder explicar isso para vocês é esclarecer a diferença entre o que é um codec e o que é um container.
Existem um monte de vídeos na internet, mas às vezes, mesmo você assistindo esses tutoriais, o conceito não fica bem claro. E é importante que você tenha em mente esse conceito de uma forma bastante clara, para que você possa realmente compreender na sua totalidade o que é que acontece nesse processo de conversão. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me utilizar de uma metáfora, né? Eu vou usar uma referência alternativa para vocês poderem entender direitinho o que é o container e o que é o codec. Então a gente vai começar falando para vocês o seguinte, imagina que você fez uma filmagem, tá? E essa filmagem, você tem o resultado disso, um vídeo, por exemplo, não compactado. Então eu vou representar esse vídeo não compactado por essa caixa aqui, tá? Vídeo não compactado. Muito bem. Então o vídeo não compactado, ele é um vídeo que ele, se for digitalizado, ele vai consumir um tamanho enorme no nosso HD. E quando eu falo enorme, eu estou me referindo a tera. Ele vai ser um comedor de teras, né? Um filme de 60 minutos come 2, 3 teras rapidinho, em função do tamanho dele e em função do fato de ele não estar compactado. Muito bem, então aqui eu tenho representado o meu vídeo sem compactação. Beleza. O que eu posso fazer então para poder acomodar esse vídeo que não está no formato, não está compactado, dentro de um HD sem consumir tanto espaço assim? Eu posso usar um algoritmo computacional, né, que vai fazer uma avaliação do vídeo e vai compactar esse vídeo, vai reduzir o tamanho dele para que eu possa armazená-lo sem ocupar esse espaço todo. Muito bem. Qual é o procedimento para eu poder fazer essa compactação? Então, justamente, o algoritmo computacional que eu utilizo para fazer essa compactação, para fazer com que um vídeo desse tamanho, não compactado, se transforme, por exemplo, em um vídeo deste tamanho, que seria o mesmo vídeo compactado. Então, eu vou utilizar um codec. O que é o codec, então? O codec é o algoritmo computacional que eu vou utilizar para poder exprimir, para poder reduzir esse vídeo a um tamanho menor que possa comportar, que seja aceitável para que eu coloque esse vídeo dentro do meu HD. E existem diversos codecs, existem diversos algoritmos computacionais para as mais variadas situações. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o melhor codec? Na verdade, não existe o melhor codec, existe o melhor codec para uma determinada situação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que eu queira compactar esse vídeo que está sendo feito, esse tutorial que está sendo feito. Então, se vocês forem perceber, a única parte desse vídeo que se encontra com movimento, né, é essa região aqui. Toda a área em volta, né, a área azul da parede, a área da televisão, ela é uma área que não se modifica. Então, uma forma de eu compactar, que no final das contas, o que seria o vídeo? Seria a apresentação de diversas imagens numa sequência, no caso, por exemplo, 24 imagens dentro de uma determinada velocidade, que faz com que o nosso cérebro, através de um processo que é conhecido como persistência retiniana, ele tenha a ilusão de que existe ali um movimento real, quando na verdade são diversas imagens estáticas que são apresentadas em sequência. Muito bem. Então o que vai acontecer? Cada imagem que vai ser produzida, ela vai ocupar um espaço dentro do meu computador, da minha fita, onde eu estiver armazenando aquele filme. Se eu for digitalizar esse filme, o que eu vou fazer? Vou tirar a primeira foto e aí a cada movimento, a cada
frame novo, eu vou tirando uma nova foto e vou arquivando essa foto. Se eu for arquivar a foto por inteiro, o que eu tenho é um filme não compactado, é esse espaço grandão. Mas se eu quiser economizar espaço, o que eu posso fazer? Eu tiro a primeira foto por inteiro, onde toda a moldura, toda a área onde eu estou, ela vai ser considerada. Na segunda vez que eu for fazer isso, eu já não vou considerar essa área inteira. Eu vou mandar somente ele guardar essa pequena informação aqui, que é onde ocorre o movimento, e digo para ele, aproveita todo o resto da imagem, do frame, da fotografia anterior que foi tirada. Com isso, ao invés de consumir muito espaço no disco com essa imagem toda, eu vou consumir o espaço somente desse pequeno pedaço que está sendo movimentado, né, onde eu estou falando, onde eu estou gesticulando e assim por diante. Então, existe um determinado algoritmo computacional, né, que trabalha dessa forma para poder compactar o vídeo. Ou seja, existe um determinado codec, e codec vem de codificador, o CO, e o DEC é de decodificador. Por quê? Porque você precisa codificar para ele encolher e você guardar no HD, por exemplo, e você precisa descodificar, né, fazer com que ele volte ao tamanho original para você poder exibir, né, na televisão, enfim, onde quer que seja. Então, é preciso esses dois processos, o de codificar e o de descodificar. Então, de repente, você escolhe um codec muito bom para esse tipo de compactação que eu acabei de exemplificar para vocês, onde somente a parte que está sendo movimentada ela é armazenada, né? E ele manda uma informação dizendo, olha, o resto aproveita o do frame anterior. Agora existem situações, por exemplo, imagina que eu estivesse fazendo essa mesma gravação, só que ao invés de esse fundo aqui atrás, eu estivesse sentado à frente da janela de um trem em movimento, né? Então, esse codec que de repente está sendo muito bom para eu fazer essa compactação do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui, ela poderia não funcionar se eu estivesse sentado fazendo a mesma apresentação na frente da janela de um trem, porque aqui do lado, essa área toda aqui atrás estaria mudando o tempo todo, né? O cenário, o fato de o trem estar em movimento faria com que a mudança fosse constante. Então, de repente, um outro codec nessa outra situação já seria mais apropriado. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de codec, né? O codec que é considerado tipo o codec da moda, um codec bastante eficiente, onde o custo-benefício é muito alto, né? Muito bom, é o codec conhecido como H264. Tá? Esse é o codec que é mais utilizado no momento para que você possa exibir os teus filmes, né? Para que você possa compactar e exibir os teus filmes. Existem alguns outros exemplos de codec, existe o XDCAM, que é da Sony, existe um codec chamado Animation, que é usado pelo After Effects, existe o MPEG-2, que é um codec próprio para você gravar DVD. Então, por exemplo, se eu vou montar DVD, a compactação ela já é uma compactação especial, né? Não adianta eu montar numa super resolução, porque senão os players, né, os tocadores, os hardwares que executam os discos de DVD, eles não vão reconhecer. Então, se o meu destino é criar um DVD, então eu tenho que usar, o mais indicado é que eu use um codec para poder encolher esses dados, chamado MPEG-2, né? Então existem os codecs da família ProRes, que são muito famosos, são muito bons, são os codecs da Apple e assim por diante. Eu coloquei apenas alguns exemplos aqui, mas existe uma infinidade de codecs. E como eu falei para vocês, cada situação remete ao uso de um codec diferente. Muito bem. Então, o que é que eu tenho agora? Eu tenho o meu vídeo, né, compactado. Vamos guardar isso aqui. Muito bem. Então, eu tenho esse vídeo compactado, olha só.
eu vou pegar essa caixinha aqui para representar aqui eu tenho meu vídeo compactado. Vou pegar essa caixinha transparente para representar um outro item. Um item que eu vou chamar de metadados. Tá? O que é um metadado? O metadado é uma informação sobre a informação, é um dado sobre o dado. Ou seja, eu não compactei o meu vídeo, eu não encolhi o meu vídeo. Pois é, mas eu tenho que em algum lugar mandar dizer para o destinatário, para o lugar onde eu vou mandar executar esse vídeo aqui, qual foi o codec que eu usei, quais foram as características dele, etc. e tal. Então, eu preciso mandar esse monte de informações sobre esses dados que eu estou mandando. Então, esse conjunto de informações é conhecido como metadados. Então, no exemplo aqui, ó, eu tenho uma série de possibilidades de codec de vídeo, e para poder fazer essa compactação do meu exemplo, né, pegar o meu vídeo grandão e transformar, né, e compactá-lo dentro desse vídeo menor, eu usei, está aqui a informação no metadado, né, eu usei o codec H264. Então eu vou pegar esta informação, vou guardar essa informação, é um metadado, né, vou guardar este metadado dentro da caixinha que vai levar os meus metadados, os meus dados sobre os dados. Beleza. Da mesma forma, eu vou fazer com o áudio. Tá? Então, eu vou pegar o áudio, vamos supor que eu vou colocar o áudio nessa outra caixinha aqui. Tá? E assim como existem codecs de vídeo, existem codecs de áudio. Tá? Então, se o meu áudio ele vai ser comprimido, tá? Então ele vai ter algum padrão, algum codec que vai fazer isso. Por exemplo, um MP3, né, é um exemplo que a gente costuma conhecer, é um exemplo de um codec. Tá? O AC3 é um outro exemplo de um codec, que é o codec usado para gerar áudio para cinema digital. E assim por diante. Tá? Então vamos considerar que o áudio que eu tenho, da mesma forma como eu compactei o vídeo, eu compactei o áudio, e esse áudio aqui é o que vai ser enviado. Então eu vou também enviar, eu também tenho a parte de metadados aqui, né, sobre o meu áudio, e eu marquei aqui, olha, esse metadado ele foi compactado com o codec AC3, que é o codec usado como padrão para cinema digital. Beleza, isso aqui é um metadado, é um dado sobre esse dado. O que eu vou fazer? Vou guardar esse meu dado, né, que é o meu metadado aqui dentro também da caixinha de metadados. Então agora eu tenho o meu vídeo compactado, o meu áudio compactado e uma caixinha com metadados, ou seja, com informações sobre quais foram os codecs usados para eu compactar tanto o meu vídeo quanto o meu áudio. Beleza. Então o que é que eu faço então? Eu vou pegar, por exemplo, uma caixinha especial, e essa caixinha eu vou chamar de container. O que é o container? O container é o espaço, né? Como eu diria, o container é o repositório, digamos assim, onde eu vou arrumar isso aqui tudo e mandar, empacotar, digamos assim. Então, dentro desse container, eu vou colocar o meu áudio compactado, muito bem, eu vou colocar o meu vídeo compactado, tá? Eu vou colocar o meu áudio compactado e eu vou colocar a minha caixinha de metadados que vai dizer quais foram os codecs e mais algumas informações acerca desse áudio compactado e desse vídeo compactado. Então, eu organizo isso tudo aqui. Essa caixa maior aqui é o que a gente chama de container. Tá? Então, exemplo de container, por exemplo, a gente pode citar os containers da família Apple, né? Os Move, o MP4. Então muita gente confunde, acha que MP4 é codec, na verdade o MP4 é um container. Né?
E nesse caso aqui a gente exemplificou que esse container é justamente um container MP4. Então o MP4 não é o tipo do vídeo, o MP4 é o tipo do container, a característica do container, que é esse espaço aqui. Vocês podem associar um container como se fosse uma espécie de porta-mala de um carro. Então eu posso pegar esse vídeo e esse áudio e esses metadados e acomodar no porta-mala de um carro popular, ou eu posso acomodar no porta-mala de uma SUV, que é mais espaçoso. Então, dependendo do espaço que eu uso para poder arrumar isso tudo, esse espaço é o que a gente chama de container. Muito bem. O Digital Cinema Packet, DCP, que é o padrão que a gente vai estudar aqui, é um exemplo de um container. Beleza? Agora vamos mostrar para vocês então o passo a passo para se criar esse container. Espero que vocês tenham gostado.